Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do nosso cotidiano. Espero que tenham tido todos um excelente fim de semana e peço que continuem se inscrevendo em nosso canal e compartilhando. No programa de hoje nós vamos mostrar como as esquerdas calam as vozes da sociedade, mesmo em países considerados democráticos. Russos estouram bunker ucraniano com mais de 300 oficiais da Ucrânia e da OTAN, e incidente é abafado para não piorar a situação de guerra. Novas imagens da invasão do Planalto que vazaram no fim de semana mostram cinegrafista de uma agência de notícias acompanhando manifestantes dentro do palácio e combinando posições para fotos. Esses são os principais assuntos em destaque no programa de hoje que está começando agora. Muito bem, vamos lá, direto para o primeiro assunto. Tucker Carlson, um dos mais importantes âncoras da TV americana e mais propriamente do canal Fox News, foi demitido nesta segunda-feira, dia 24 de abril. A demissão se deu uma semana depois da emissora ter feito um acordo para pagar quase 800 milhões de dólares em indenização em um processo de difamação no qual o programa de Carlson era acusado de disseminação de desinformação após a eleição de 2020. A empresa soltou uma nota onde agradeceu o tempo que o jornalista prestou serviço à emissora. A nota diz o seguinte, abre aspas, a Fox News, Media e Tucker Carlson concordaram em se separar. Agradecemos a ele por seu serviço à rede como host e antes disso como colaborador. Fecha aspas. A comunidade americana lamentou, já que Tucker tinha o programa nacional com a maior audiência da TV dos Estados Unidos. Tucker esteve no Brasil em 2022 para entrevistar o então presidente Bolsonaro e apontar as semelhanças com o governo americano da época. O programa confrontava o governo Biden e lutava para mostrar as armadilhas que dizia existir no golpe contra o Capitólio no dia 6 de janeiro, onde supostos apoiadores do ex-presidente Trump invadiram o prédio do Congresso americano em resposta ao resultado das urnas que eles não aceitavam. Tucker chegou a mostrar vídeos onde se via claramente os manifestantes andando ordeiramente pelo interior do Capitólio. O âncora agora seguirá para outra emissora, ainda não divulgada, e dará sequência ao seu trabalho aclamado pelo povo de seu país. No fim de semana, a imprensa alternativa americana tratou de outro tema bem preocupante com relação à guerra na Ucrânia. O portal Redacted mostrou que os Estados Unidos estão bem preocupados com os avanços da indústria bélica russa. A dor de cabeça dos militares americanos é um míssil hipersônico chamado Kinshaw. Ele é praticamente impossível de ser detectado pelos sistemas de radares antiaéreos e o poder de destruição é implacável. De acordo com a mídia independente americana, os russos atacaram e destruíram um bunker a cerca de 100 metros de profundidade em Kiev, na Ucrânia, onde estavam cerca de 300 top líderes ucranianos e, pasmem, da OTAN. Isso mesmo, eram militares líderes da OTAN que estavam reunidos com os generais ucranianos lá no bunker. O ataque teria acontecido justamente em um momento onde a OTAN estuda uma forma de se afastar do conflito na Ucrânia, como dito pelo portal, pois já considera muito difícil vencer os russos nesta batalha, a não ser que declare o início de uma terceira guerra mundial. Pelo acordo entre os países signatários, se apenas um soldado da organização for atacado, todos os outros países membros são obrigados a entrarem em combate ao agressor. Mas se é mesmo assim, o que fazer agora que os líderes da OTAN foram assassinados em ataque russo?
Por isso, o assunto não está sendo divulgado, segundo o portal americano, pois a OTAN sabe do comprometimento que terá caso a notícia ganhe força e se espalhe. E isso é justamente o que não pode acontecer agora. O ataque dos russos foi uma resposta a um atentado militar teoricamente promovido pelos militares americanos que atuaram juntos com os ucranianos em território russo. A ofensiva russa teria acontecido no dia 9 de março, mas o assunto foi mantido em segredo até este fim de semana. De acordo com os analistas bélicos americanos, o míssil King's-Hau é tão assustador e surpreendente que pode voar dezenas de vezes acima da velocidade do som, ao ponto de não ser identificado pelos sistemas de defesa. E os russos têm inúmeros artefatos como este que podem mudar completamente o espaço aéreo ucraniano e destruir totalmente o território invadido sem que ninguém possa fazer nada, por enquanto. E são esses mísseis lançados de todas as plataformas, como aviões, terra e mar, de navios e submarinos. Ele tem uma capacidade de acerto muito grande e, quando atinge o alvo, a destruição é total. O governo russo admitiu o ataque e a destruição do bunker, mas nenhum veículo de imprensa internacional tratou do assunto. E especialistas justificam dizendo que se a notícia se espalha, a guerra mundial terá que começar imediatamente e obrigatoriamente. Mas a verdade é que esses mísseis King's-Hau são imparáveis e, com isso, a OTAN estaria no seu fim, sem possibilidades de contra-atacar uma ofensiva extremamente poderosa como a da Rússia. No início da guerra na Ucrânia, os americanos diziam que os Estados Unidos poderiam disputar duas guerras ao mesmo tempo e vencer as duas. Mas agora a realidade é outra. Mudou. O secretário de Defesa Lloyd Austin disse que o país está na iminência de enfrentar duas grandes superpotências e que isso é extremamente difícil, principalmente com os armamentos em posse dos inimigos, como esses mísseis hipersônicos. No fim de semana, a agência Reuters de notícias revelou que o governo ucraniano está em negociações secretas com empresas americanas de extração de óleo e gás como Exxon, Halliburton e Chevron para enviar esses combustíveis fósseis da Ucrânia para os Estados Unidos. E o que isso representa? Que o país norte-americano já sente o desespero de perder essas commodities para os novos concorrentes, Rússia e China. O Paquistão, por exemplo, já deu um bye-bye e disse que vai negociar petróleo com o governo russo, mesmo o país estando em forte embargo comercial. E o mesmo caminho agora começa a ser trilhado pelos japoneses. Enquanto isso, a inflação começa a dar as caras de uma forma mais bruta nos Estados Unidos. O setor de alimentação, como ovos, carne, leite e todo o resto, dão sinais de escassez e em breve. E o aumento de preços será inevitável. Alguns supermercados de São Francisco, na Califórnia, por exemplo, estão trancando os alimentos a cadeado nos refrigeradores, justamente com medo de serem roubados ou saqueados. Tamanho desespero que começa a bater na porta. Não é mole, não? E agora vamos falar das novas imagens do Palácio do Planalto que chegaram à imprensa. Nessa nova leva, um fotógrafo da agência Reuters já estava dentro do palácio junto com os manifestantes, tirando as fotos combinadas com os criminosos. Adriano Machado foi o fotógrafo identificado, aparece acompanhando os manifestantes que chegam calmamente e encenam uma pesada na porta de vidro do terceiro andar. Ela já estava aberta e Adriano fotografou tudo. Outros manifestantes aparecem na cena e entram no recinto também, sempre com Adriano atrás e fotografando. De repente, todos eles se reúnem em volta do fotógrafo para conferir se os planos ficaram bons. Adriano levanta o capacete e começa a se retirar do local depois do trabalho feito.
Um dos manifestantes então se aproxima dele e bate nas costas, o parabenizando pelo trabalho. Depois de conferir que estava tudo ok, o manifestante cumprimenta Adriano com um afetuoso aperto de mão. Logo após o vídeo começar a circular pela imprensa, Adriano teria trancado suas contas nas redes sociais e apagado alguns posts. Nessa quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sem saída, terá de ler o requerimento de abertura da CPMI, que já está com água saindo pela boca de tanta vontade de começar logo os trabalhos de investigação. Nessa segunda-feira, a Polícia Federal confirmou que recebeu do GSI mais de 4.000 horas de imagens gravadas que são inéditas para o grande público. E também nesta quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro é esperado na sede da PF para prestar depoimento sobre a invasão dos manifestantes no dia 8 de janeiro. Bolsonaro deve responder perguntas e negar, claro, qualquer envolvimento com o caso. Vai ser um dia bem cheio de assuntos e nós vamos estar por aqui acompanhando tudo de perto. Por enquanto, pessoal, ficamos hoje por aqui e se você tiver gostado, peço que dê um like e compartilhe. Também se inscreva em nosso canal, que nos ajuda bastante. Um forte abraço, obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima. Tchau!